Olá, pessoas. Professor Tiago aqui, né? Vamos continuar com o nosso assunto de MySQL e PHP, né? A gente acabou de fazer a autenticação de usuários com MySQL, né? Ficou bacaninha isso. E eu quero mostrar um pouquinho mais desse banco de dados super complexo que eu estou trabalhando aqui com vocês, né? Um banco de dados simplesinho. E ele tem o seguinte, ó, ele tem a tabela de usuários, que na verdade deveria ser usuário no singular, né? Uma péssima prática ficar fazendo usuários no plural, né? Tabela com nome no plural, enfim. Eu tenho categoria, marca e produto, né? Eu quero fazer acesso a esses dados, né? Os que estão em marca, que estão em produto e tudo mais. Naquela primeira aula que a gente mexeu com MySQL, que eu fiz a demonstração usando o Sakila, a gente listou os dados, né? Só que além de listar os dados, a gente tem outras coisas, né? A gente tem inserir dados, né? Que a gente chama... Bom, deixa eu revelar direto, né? A gente tem que mexer com isso aqui, ó. CRUD. O que é o CRUD? C-R-U-D. O CRUD é create, que o create, quando a gente fala de dados, tá para o insert em SQL. A gente tem o read, que é ler os dados que estão no banco. A gente usa o select. A gente tem update. Adivinha aqui que o update faz. E a gente tem o delete. Adivinha, né? E a gente tem que desenvolver o CRUD para a gente conseguir trabalhar com os registros dentro do banco de dados. Então, eu preciso do CRUD da tabela categoria. Para quê? Para eu inserir categorias, para eu listar as categorias que eu tenho, para eu atualizar os registros quando eu precisar e para eu deletar quando for conveniente para mim, tá? E aí, o que eu quero mostrar hoje é o seguinte, como que a gente desenvolve um CRUD em PHP e MySQL. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Já falei para você que a gente criou esse diretório DAO, que tudo que tiver acesso ao banco de dados vai ficar aqui dentro, né? Então eu vou seguir isso. Eu vou vir aqui e eu vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de categoria DAO, né? Por que categoria DAO? Porque é o seguinte, ó. Categoria é o nome da minha tabela. Então, quando você bater o olho aqui, você já sabe que esse arquivo vai estar mexendo com uma tabela no banco de dados chamada categoria. E por que o DAO? Porque é um Data Access Object. Então, tudo que tiver dentro desse arquivo, eu vou utilizar para trabalhar com os dados da tabela categoria. E aí, como você já sabe, né, eu trabalho com orientação a objetos. Então, a gente vai ver o seguinte, ó, vai criar uma class categoria DAO. Ah, Thiago, sempre o nome da classe acompanha o nome do arquivo? Sim, essa é aquela boa prática que você já viu comigo. Então, olha só. O que a gente tem que fazer, segundo a teoria? A gente tem que criar esses métodos aqui, ó. Eu tenho que ter um método create, read, update, delete. O método tem que estar exatamente com esse nome? Não necessariamente. Por exemplo, para ficar uma coisa mais intuitiva, a gente poderia pensar em algo assim. Então, declarei a minha classe, agora eu vou declarar os métodos que são os comportamentos da classe. Então, eu vou vir aqui, public function, no PHP eu tenho que fazer isso, e eu posso chamar aqui de insert, né? O que mais? Public function update, public function delete. Então, em cada um desses métodos aqui, eu vou realizar uma ação no banco de dados. Está faltando alguém, né? Está faltando o read, né? Que eu preciso ler esses dados. Só que quando eu vou ler esses dados, eu vou ler todos ou um específico?
E aí? Eu já vi muitas implementações assim. Public func get all rows. O que é o tal do get all rows? Retorne todas as linhas que tem no banco de dados. E eu também já vi outros assim. Public function get by ID. Quem que é a ID? A ID, né, chave primária do registro, todo aquele conceito de banco de dados. Assim, a gente mantém um padrãozinho. E olha só como a nossa classe já tomou um certo corpo, né? Então, quando eu criar uma instância do classe DAO, o que vai acontecer? Eu vou conseguir chamar os comportamentos que eu quiser. Só está tendo um problema aqui, né? Eu não estou conseguindo comunicar, por exemplo, aqui no getById, eu preciso ir falar qual ID que eu vou buscar, né? Então eu tenho que declarar um argumento aqui. Então eu declaro um ID aqui, para poder comunicar o conteúdo que tiver aqui dentro do método com o mundo exterior. Até aí tudo bem. E no insert, mesma coisa, né? Então vou até colocar aqui dados categoria, para ficar bem útil. E aí dados categoria também vou ter no update, né? O update vai pedir a mesma coisa. O que eu vou atualizar? E no delete, você já sabe que delete sem o where é justa causa, então eu também vou passar um ID. Então, estou passando um ID aqui no meu método getById. No getAllRows eu não vou passar nada, né? Até poderia implementar uma coisinha ou outra depois, mas eu só quero que esse método retorne tudo que tem no banco, tudo que tem na tabela. Insert aqui eu vou passar os dados, né? Depois eu vou decidir como que eu vou organizar esses dados para passar por aqui. E beleza, né? E aí, o que mais? Falta a gente fazer o seguinte, né? A gente tem que conectar no banco de dados. Que afinal de contas, se eu não conectar no banco de dados, eu não consigo fazer nada. Para isso, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou criar um private, um atributo privado, chamado conexão. Tá? E esse atributo privado, conexão, ele vai guardar a conexão com MySQL. Para eu criar a conexão com MySQL, eu vou fazer assim. Como essa classe só trabalha com banco de dados, toda vez que eu criar um novo objeto categoria DAO, é porque eu vou mexer com banco de dados. Então, quando eu criar o objeto, eu já posso fazer a conexão. E aí eu uso o construtor. Então, public function construct. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um include mysql.php no meu atributo conexão, então vou chamar o this.conexão. O que ele vai guardar? Um novo objeto MySQL. Pronto. Na hora que eu instanciar a classe categoria DAO, vai chamar o construtor. Chamando o construtor, vai dar o include do MySQL, vai criar uma nova conexão com o MySQL, toda aquela história do PDO que a gente já viu lá no login, e vai guardar essa informação de conexão aqui dentro. E aí? E aí eu tenho que decidir agora por qual método que eu vou começar a minha implementação. Se eu não me engano, eu não tenho nada dentro dessa tabela, né? Então, select all from categoria. Eita, o que eu fiz? Ah, form, né? Não, tipo é from. Tem nada, tá vazio. Então eu vou começar pelo insert. Insert você já sabe mais ou menos como funciona, né? Então, tem uma declaração, um statement, que vai ser igual à minha conexão. Então, this. Cadê? Conexão. Dentro dessa conexão eu tenho o que? Eu tenho um PDO. Então eu venho aqui e vou no prepare, que já vai estar disponível aqui, ó. Né?
Olha que legal, o autocomplete funcionando, né? Como que ele sabe que o conexão tem um prepare? Porque ele sabe que eu estou recebendo uma SQL e que uma SQL está herdando extents da classe PDO. Bem legal, né? Tá ficando bem interessante isso aqui. E aqui dentro eu tenho que passar, né, um SQL de insert. O que é o SQL de insert? É isso aqui que a gente estava fazendo, né? Eu gosto de declarar uma variável do lado de fora chamada SQL. Aí eu vou lá, insert into. Qual que é o nome da tabela? Categoria? Então eu coloco em minúsculo. Aqui eu tenho os campos, aqui eu tenho os valores. E no caso aqui eu só tenho um valor, né? Por que eu só tenho um valor? Porque a minha tabela, eu dei um desk dela aqui, desk categoria. O ID ele é autoincremente, ou deveria ser, né? Não tô com cara de ser autoincremente não, devia aparecer aqui. Tem alguma coisa errada com essa minha tabela. E o descrição eu tenho que informar. Eu tô achando que essa tabela aqui tá estranha, hein? Tá errado, ó. O usuário está autoincremente aqui. Eu devo ter esquecido de colocar autoincremente nela depois. Depois eu vou ter que pausar essa videoaula para consertar essa tabela, né? Enfim, vou passar só a descrição. E aqui eu passo a descrição. Descrição. Aqui é o nome do campo e aqui é o valor que eu vou substituir, você já sabe com o que, né? Então falta um ponto e vírgula aqui. Então esse SQL ele vem para cá, só que como variável, né? Não como constante. No STMT, o que eu vou fazer? Bind value. Só tenho um, então é o 1 e vai ser quem? Quem? Ah, esse valor tem que vir aqui, né? De algum jeito. Então, quando eu vou dar o insert, isso aqui, por exemplo, pode ser um array. Se ele vier com um array, eu vou pegar ele aqui e pego um dado do array. Olha, eu devia ter passado array associativo. Eu não passei array associativo e está me fazendo falta agora esse conceito. Mas eu prometo que eu vou passar array associativo. Depois eu vou explicar como que isso aqui está funcionando. E aí, eu vou vir aqui no stmt.execute. Muito bem. Só isso? Só isso, né? Por enquanto, só isso. E agora, o que mais que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer agora é implementar um pouco da minha interface gráfica. Porque eu não tenho nada de interface gráfica, eu só implementei aqui o meu arquivo que faz acesso ao banco de dados. Se você é uma pessoa que já estudou alguma coisinha, você deve estar percebendo que eu estou começando a separar em camadas. E é esse o objetivo mesmo, tá? Eu vou deixar uma parte só com arquivos HTML, só front-end, e uma parte aqui só que só tem código PHP que acessa no banco de dados, tá? Uma boa prática também é colocar uns comentários assim, ó. Método que insere uma categoria no MySQL, tá? O que eu vou fazer isso? Você vai ver daqui a pouco. Aí deixa eu fazer o seguinte, deixa eu vir aqui e eu vou criar uma nova pastinha. Vou criar uma pasta, vai complicar muito. Não vai complicar muito agora, vou criar pasta agora não. Eu vou criar um arquivo direto aqui, depois a gente volta e muda, tá? Eu vou chamar de cadastrar categoria.php. Aí o que eu vou fazer? Eu vou no meu login, que já tem um montão de código HTML pronto aqui, e eu vou copiar aqui. Você não faça isso, você faça mesmo para aprender. Eu vou fazer para ganhar tempo, para essa aula não ficar com 15 horas e você me xingar, tá? Cadastrar categoria, né? H1, cadastro de categoria. E quem que vai ser a ação aqui, né? Vamos lá, eu não vou entrar na parte de padrão de projeto, nem de controle agora. Então eu vou cometer um sacrilégio do ponto de vista do padrão de projeto. Que eu vou... Bom, mais um sacrilégio, cometi tantos aqui já.
eu vou instanciar o meu acesso ao banco de dados na camada de front-end, que eu visualizo as coisas com o banco. Então, deixa eu aproveitar e pegar aqui, até o autenticador tem coisa aqui. Ó. Isso, pego aqui, ó, tem um montão de coisa útil aqui para mim. Então, aqui, né? Bom, primeira coisa, cadastrar categoria tem que ser uma página protegida, né? Então, eu vou precisar desse cara aqui, né? Verificar se o usuário está logado. Então, session start, verifica se o cara está logado. Se o cara não estiver logado, já manda ele embora para o outro lado, né? E aí, o que mais que eu vou ter? Eu vou ter o include down MySQL? Não vou ter o include down MySQL, porque eu tenho o meu comportamento encapsulado na minha categoria down, tá? E aqui, o que eu vou fazer na minha categoria down? Primeira coisa, eu vou apagar tudo isso aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá? Aí, como já está tudo bonitinho aqui agora, eu vou criar um novo objeto categoria down. Então, vou chamar de categoria down, new, categoria down. Legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada descrição e ela vai ser um post que veio do meu formulário, num campo chamado descrição também. Então vamos criar esse campo aqui embaixo, né? Cadastro de categoria, método post, a ação vai ser cadastrar categoria.php. E aí, quando eu apertar o botão enviar do formulário, salvar igual a true, né? Que eu vou salvar isso no banco de dados. Senha não tem, não vai ser usuário, vai ser descrição, entre parênteses, nome, para o meu usuário entender, da categoria. E aqui a gente muda para descrição. E aqui, ao invés de entrar, vai ser salvar. O usuário entender que o que ele estiver fazendo vai estar sendo salvo. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui, né? Vou fazer o try catch, né? Se existir a variável get salvar, aí eu vou dar andamento nesse código. Eu vou lá chamar, dar o include da categoria down e fazer as coisas aqui. Isso, vai bem você para cá, vai ficar tudo bonitinho. Isso. Então, o usuário clicou em salvar. Ele vai chamar o próprio arquivo mesmo, só que eu estou passando um parâmetro get, uma query string, salvar igual a true. Salvar você já sabe que é um parâmetro get, então esse parâmetro vai existir e ele vai entrar dentro desse if. Dentro desse if, a primeira coisa que eu faço, eu dou o include desse arquivo categoria DAO que está dentro da minha pasta DAO. Aí, crio uma variável categoria DAO que vai receber esse novo objetozinho que eu acabei de criar. Estou declarando uma variável descrição para pegar o conteúdo do formulário e o que eu vou fazer agora? Categoria DAO, eu vou pegar um dos métodos que a gente criou lá dentro, né? E um método chamado insert. Olha lá, está aqui o insert. Quando a gente dá o Enter aqui, ele está esperando o quê? Dados da categoria, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar... Não, deixa eu declarar esse array para fora, que eu já vou explicar um pouquinho de array associativo. É o seguinte, quando a gente vai passar muitos dados, a gente já pode criar isso daqui, ó. Dados para inserir. E eu declaro que isso aqui é um array, só que não vai ser bem uma lista. Vai ser uma estrutura que eu vou organizar. Então, eu sempre uso a estrutura de chave-valor. Então, vai ser descrição, que vai conter esse valor. Eu até posso pegar o post direto aqui, vai ficar até mais fácil. Isso.
Tem outra coisa aqui que eu já queria ver funcionando, só que isso aqui não vai funcionar porque a anta não definiu que isso aqui era autoincremente. Na hora que ele for dar o insert, ele vai dar pau no banco de dados. Então, só para a gente ver funcionando agora, eu vou colocar o ID aqui, tá? Não estou gostando disso, mas só para a gente ver funcionando. Então, aqui, descrição, vai passar C2 e o primeiro vai ser ID, tá? Repara que eu estou chamando aqui, ó, dados da categoria, é esse mesmo aqui, ó, dados de categoria, e eu estou passando aqui uma chave. Isso é uma chave dentro do array dados de categoria. Aqui eu estou definindo essa chave, então descrição está assim. E não tem ponto e vírgula aqui. Tem ponto e vírgula aqui. Aí o que mais que eu vou definir? Eu vou definir o ID. O ID eu vou definir como 1. A gente vai fazer um teste só. Depois eu vou mudar o esquema da nossa classe. Eu vou, da classe não, o esquema da tabela, e ele fica um insert contínuo de IDs, né? E aqui, né, ele tá ranhetando aqui porque ele está pedindo para eu passar um dados de categoria aqui no construtor. E lembra aquele comentário que eu fiz? Ó, olha ele aqui, ó, método que insere uma categoria no MySQL. Então, crie o hábito de comentar em cima dos seus métodos, que aí já vai aparecer aqui em cima e você já vai conseguir ver. Na aula passada eu comentei sobre o operador de resolução de escopo, né, para ver o conteúdo da classe. Ó. Então, o nosso método insert está lá dentro da classe categoria DAO. Muito legal esse autocomplete do Visual Code, né? Ele funciona por causa do IntelliFence aqui, ó, tá? Então, vem aqui e vamos passar. Agora tudo certo, né? Se der tudo bem, echo inserido. Nossa, que mensagem mais, né? Xoxa. Depois a gente volta aqui. A gente vai voltar customizando. Eu vou dar uma acertadinha naquele negócio lá da chave primária. Vou ter que pausar a videoaula para fazer isso, senão eu vou desperdiçar um tempão. E aí eu vou voltar para acertar isso aqui e a gente vê como fica a mensagem final, tá? Aqui na categoria, aqui na index, eu vou criar o seguinte, um href para a gente cadastrar a categoria, né? Então, index, não, vou chamar de cadastrar categoria.php. Então, vamos dar um nome para ele aqui. Categoria, deixa eu colocar um HR aqui para separar. A gente tem que montar um menu aqui, né? A gente está demandando um front-end faz tempo, né? Então tá lá. Cadastrar categoria, cadastro de categoria, descrição, nome da categoria, né? Bacaninha. E vamos testar isso aqui, né? Já tem tudo para funcionar. Tem mais algum ajuste para fazer? Então, 1, 2, está aqui, ID, não, tudo certinho, né? Então, olha só, vamos tentar cadastrar. Então, cadastrar categoria. Estou dando um exemplo de banco de dados de uma loja de sapato, então eu vou seguir aqui, né? Tênis. Deu a mensagem inserida. Será que foi mesmo? Vamos vir aqui no nosso banco, né? Tá aqui. Que satisfação, né? Olha só, a gente fez um padrãozinho de projeto. A gente havia feito a mesma query aqui anteriormente, né? Então deu empty set, porque não tinha nada dentro. E agora a gente cadastrou mais uma categoriazinha aqui. Fizemos a primeira parte do nosso CRUD, né? Fizemos o create. Bacana. Vamos cadastrar mais uma aqui, né? Sandália. Será que foi também? Foi, né? Foi nada, ele deu um erro, né? Eu preciso capturar esse erro. E a gente até sabe qual foi esse erro, né? Na verdade tem dois erros. Um erro é que ele está repetindo a chave primária, por causa que é 1, né? Não pode ser 1 mais, eu vou pausar a videoaula para arrumar isso, porque eu sou uma pessoa sistemática. E a gente vai ter que voltar aqui no MySQL para definir um esqueminha de capturar erros, tá? Então, aguenta o galho aí que eu vou acertar e continuo em seguida. Muito bem, pessoas. Retomando aqui, fiz os ajustes
que eu deveria fazer e deixa eu mostrar o que eu fiz, né? Vou vir aqui, vou produzir um erro de propósito agora. Vou em sandália, salvar. Ó, qual foi o ajuste que eu fiz? Eu coloquei um modo que o PHP me mostre os erros de SQL que estão acontecendo. Então aqui ele já me fala, ó, integrity, constraint violation, duplicate key entry for primary. Que erro que é esse? Primeira coisa, como que eu fiz para aparecer os erros? Aqui, no nosso arquivo MySQL, eu declarei um atributo chamado opções. Esse atributo é um array associativo também, que ele contém uma constante do PDO chamada erro_mode. O que o erro_mode faz? Ele define como que vai ser a captura dos erros com o PDO. No caso aqui, o modo dos erros vão ser erros capturados em exceção, nas exceptions, tá? Então eu pego essas opções e eu passo aqui, ó, no construtor da classe PDO, num campozinho mesmo chamado options, tá? Que são umas opções de configuração, alguma coisa específica que a gente faz. Então, tá aqui, já está funcionando, belezinha. Então, está capturando as exceções. E por que ele me deu esse erro de estar passando o valor duplicado? Porque aqui, né, fiz a alteração da nossa tabela categoria, agora ela também já é autoincremente, né? E quando eu dou um select nela, categoria, eu tenho que o valor número 1 já existe. Mas por que tem esse valor número 1? Eu tinha feito aquele teste inicial, né, para a gente mexer. Então, vamos lá aqui, ó. Em cadastrar categoria, eu estou passando o ID, né? Eu não vou fazer isso. Então, tira aqui. Eu só vou passar a descrição, que a minha tabela, no caso, só tem um campo que eu tenho que colocar dados. E aí, lá no meu arquivo DAO, eu tenho que adaptar ele de volta, né? Tem que vir aqui, tirar o ID, tirar o sinal de interrogação que sobrou, tira o ID fora e aqui volta a ser 1. Legal, né? Vamos vir aqui. Vamos voltar lá na index para a gente fazer do zero, né? Tá aqui, Thiago logado, cadastrar categoria, sandália e agora sim, inserido, né? Se a gente vir aqui, sandália é o 2, né? Vamos colocar mais um? Tem sandália, chinelo e vamos ver. Tá lá. Então, nosso crudezinho tá aqui, tá funcionando legalzinho. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode criar, vamos vir aqui, novo arquivo, listar categorias.php, né? E no arquivo listar categorias.php, o que eu vou fazer? Eu vou, está aberto aqui, eu vou naquele projeto que a gente estava mexendo anteriormente, que eu tenho aqui aulas PHP, conexão com MySQL, e aqui eu tenho uma tabela pronta já, né, que a gente fez todo aquele esquema com o Sakila, né? Então eu vou usar essa tabela aqui. Então, deixa eu copiar isso aqui para ganhar tempo, para a aula não ficar gigante. Então tá aqui, né? Então no caso, vamos começar aqui do começo. Isso tudo aqui sai. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Como aqui no cadastrar, eu não vou precisar verificar essas coisas de salvo e tudo mais, porque eu vou acessar o arquivo listar categorias e ele já vai listar para mim. Então eu vou acessar o meu arquivo DAO, vou criar a instância do DAO. Então vem para cá você, né? Tá aqui, bacaninha. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar... primeira coisa, eu vou declarar lista categorias. E eu vou chamar o meu arquivo categoria DAO. E eu vou chamar o método get all rows.
que eu vou retornar todas as minhas linhas da tabela. Então, eu preciso programar esse método lá na minha categoria down, né? Deixa eu vir aqui. Sai, gato. A categoria down. Pego aqui. Get all rows, né? Então, ao invés de insert int, eu vou ter um select all from categoria. Eu não vou ter nenhum filtro aqui. Inclusive, eu até posso deixar esse código mais curto ainda. Posso pegar e colocar aqui dentro. Deixa eu botar o gato para fora. Vocês esperam aí rapidão. Ai, ai. Muito bem. Pós-pausa de jogar o gato para fora. Vamos vir aqui. Get all rows. Tá resumidinho. O que ele está reclamando aqui para mim? Nada, né? Tudo bem. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu vou dar um return, porque eu preciso retornar alguma coisa aqui no método. E vai ser assim. Return stmt fetch object. Só que o fetch object faz o seguinte. Ele vai pegar o objeto da vez. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que criar um array de categorias. Declarar como array. E aí, aqui dentro eu vou colocar um while. E esse while eu vou preencher, né, tudo aqui. Então eu vou colocar aqui categoria, só um C, né? C igual fetch object, que eu vou andar todos os resultados que estão aparecendo aqui para mim. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu falo que o meu array de categorias vai receber toda hora, então eu vou adicionar um novo item no meu array. E vai ser justamente esse C aqui. E aí, quando eu terminar de executar, eu dou o return aqui no categorias. Certo? Vamos testar isso aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, e aqui no listar, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou? Ao invés de usar um while aqui, eu vou usar um for. Para ficar um pouquinho mais diferenciado do que a gente já fez, né? Então, for i igual a 0 e menor que total de categorias. Eu sei, eu não declarei essa variável ainda. E mais mais. E aqui eu tenho que fechar o for. End for. Vamos vir aqui. O que eu tenho aqui? Da lista de categorias. Tá. Que é o seguinte. Lista de categorias. Igual account, lista de categorias. Só que aqui eu vou chamei de total categorias. Tá? Total categorias. Instanciando categorias DAO, pegando todos os registros que eu tenho lá no meu banco, jogando aqui para dentro. A gente pode melhorar esse código depois, tá? Deixar ele mais enxuto. Tô achando ele meio duplo, né? Ambíguo. Me fugiu a palavra correta agora, mas não tá legal. Enfim, deixa eu pegar isso aqui. Aí aqui a gente vai acessar assim, lista categorias, que é o meu array, e eu vou acessar uma posição específica do meu array, assim. Só que não tem nada de release year, né? Não tem nada disso daqui. Eu tenho um ID apenas e descrição. Então sai isso aqui. ID, descrição.
e aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá legal. Vamos vir, então... Eu estou trabalhando tudo sem ser na tela inteira. Agora sim. Vamos lá para minha index. Eu não coloquei o link para listar, né? Que legal. Vou colocar aqui então. Listar categorias. Listar categoria. Qual é o nome do arquivo? Categorias, Thiago. Ups. No plural. Tá aí, né? Recuperando os dados do banco, né? A gente tem que melhorar muito essa interface, ela tá bem ruinzinha. Vamos cadastrar um aqui. Sandália, chinelo, sapatilha. Inserido. Preciso de um botão ir para home aqui, tá bem ruim a navegação do meu sistema. A gente vai melhorar ele. Tá aqui, ó, sapatilha. Então olha só, o que a gente já fez. Quando a gente olha aqui no categoria DAO, a gente implementou o método getAllRows e o método insertInto. Já andamos um pouquinho. O que falta a gente fazer agora? Implementar o resto do nosso CRUD, né? Vamos deixar um comentário aqui. Retorna todos os registros da tabela categoria. Legalzinho, né? Dá pra gente melhorar bem esse código aqui. Eu vou estudar uma maneira da gente fazer diferente quando a gente for implementar os outros CRUDs. Mas a gente consegue deixar ele mais enxuto, mais rápido, inclusive, que eu estou usando 2 loops para fazer a mesma coisa. Estou usando o loop while aqui, depois lá, não está legal, ao meu ver. Dá para a gente melhorar mais isso aqui. Mas a gente já conseguiu deixar tudo organizado dentro de uma classe, tudo separado em métodos, né? Falta o getById. Vou colocar aqui, ó. Cria uma nova instância, um novo objeto, né? Mais fácil. Novo objeto para fazer o CRUD de categorias. Bem legalzinho. Quando a gente vem aqui, ó, a gente para o mouse em cima, cria um novo objeto para fazer o CRUD de categorias. É uma boa prática, né, a gente deixar o código comentado assim, que a gente não precisa ficar perdendo muito tempo, né? Cadê aqui, ó? Método que insere uma nova categoria no MySQL. Não é no MySQL, na verdade, né? A gente insere na tabela categoria, né? Então vem aqui, tabela, na categoria, na tabela categoria, tá? Jovens, é isso, né? Acho que essa aula já tá bom, né? A gente vai dar procedimento em outras aulas fazendo update, delete e o getById. Por enquanto, a gente vai ter que melhorar um pouquinho aquela interface também, que tá bem ruinzinha, só que a gente já conseguiu entender como que a gente cria cada método separadinho e como que a gente transporta dados entre os métodos, né? Já deu para dar uma introduçãozinha de array associativo. Então, obrigado e até a próxima.